redesenhando os processos na reforma tributária. Lembrando que 2026 é o período de transição. Com a reforma tributária batendo na sua porta, não adianta só entender IBS e CBS na teoria. Se os processos fiscais da sua empresa continuarem os mesmos, você vai errar o imposto, perder crédito e correr risco de multa. Hoje eu vou te mostrar como redesenhar seus processos fiscais para 2026 com um passo a passo simples. Lembrando que 2026 é o período de planejar para iniciar a reforma tributária a partir de janeiro de 2027. O problema dos processos atuais, as empresas ainda têm muitos processos manuais, né? Muitas vezes com várias planilhas. E existe um problema, porque existe um retrabalho digitar a mesma informação várias vezes. Mesmo o dado digitado várias vezes causa ou diminui o tempo da pessoa que faz a operação. Qual é a nossa recomendação? O RP financeiro com emissor de nota para que não gere retrabalho e tenha maior controle. A falta de padrão é um problema muito sério nas empresas, porque muitas vezes as empresas, como é um processo manual e não é padronizado através de um sistema ERP, cada funcionário faz de um jeito. E aí a coisa complica. Né? Por quê? Porque se um funcionário faz de um jeito, o outro faz do outro, e você tem vários processos com retrabalho, causa uma confusão. Ou seja, a reforma tributária não permite mais isso. Não é que ela não permite legalmente, né? Ela não perdoa, na verdade. Né? Processos manuais, retrabalho com erros e falhas podem gerar multas. Então, o que eu recomendo é que seja implantado um sistema ERP para que minimize os erros e falhas no processo. Um grande problema a contabilidade sofre hoje é com relação à comunicação fraca, né, entre o financeiro, o fiscal e o contábil. Mais importante de tudo, as empresas têm que entender que a gestão financeira é uma parte administrativa da empresa fundamental. E é importante definir a pessoa que vai cuidar do financeiro, como ela vai fazer, qual sistema ela vai utilizar. Para quê? Para que fortaleça as informações fiscais e consigam enviar de forma consistente as informações financeiras para o contábil, porque o contábil depende dessas informações. E essas informações, a contabilidade não tem como extrair caso não seja por um software ERP ou, né, o empresário envie de forma concisa a planilha. Né? Eu entendo que muitas vezes falta mão de obra ou falta capacitação para isso, mas é importante investir nesse processo para que não ocorram falhas. Se o seu processo é bagunçado no sistema atual, ele vai virar um caos no sistema novo. Então, essa é uma dica que eu dou. Né? Se você já é bagunçado no sistema atual, vira um caos no sistema novo. Por quê? Porque vai exigir mais controle, mais informações, o cruzamento de dados é iminente. E aí, o que muda com a reforma tributária nos processos fiscais? Entrada de novos códigos, né? Essa parte de códigos de IBS e CBS a partir de 2026, ela é obrigatória. Então, de janeiro a abril de 2026 vai existir um período de transição de regularização para codificação das notas fiscais. Então, o prazo é até 31 de março para que toda a parametrização seja feita. E a necessidade de registrar corretamente os códigos, por quê? Porque como essa apuração vai ser assistida e feita pela própria Receita Federal, né, e nós iremos somente validar as informações, caso tenha algum erro na questão de códigos tributários, dos novos tributos, esse crédito não vai ser gerado para o contribuinte. Então, o que é importante e fundamental? Que toda a codificação das notas fiscais estejam conforme a sua atividade e corretamente lançados, porque senão não gera os créditos e as empresas vão acabar pagando mais imposto. No período de transição, que é 2026, nós, né, eu digo nós porque as contabilidades elas vão conviver com dois sistemas, o velho e o novo. Ou seja, como é o período de transição, é um período de testes, então nós vamos validar todos os processos, vamos orientar todos os clientes para que seja feito da melhor forma. Um ponto muito importante, né, que eu sempre falo para os empresários, é a questão do cruzamento digital de informações pelo fisco. A gente imagina que uma operação padrão existe a venda, existem as compras, que são os pagamentos, as vendas, que são os recebimentos. Tudo isso, todas essas informações financeiras passam pela conta da pessoa jurídica. Né? E o que é importante? Que a pessoa jurídica, que o empresário entenda
que a pessoa jurídica só pode movimentar dinheiro da operação da jurídica, né? Isso é o princípio da entidade. Mas nada, não pode ser feito nenhum tipo de pagamento ou recebimento da pessoa física dentro da pessoa jurídica. O que vai acontecer a partir de 2026? A Receita ela tem cruzamento de dados e informações tanto do banco quanto fiscais. Então, qualquer tipo de movimentação financeira que não esteja dentro da contabilidade ou evidenciada poderá sofrer autos de infração. Por quê? Porque eles vão ter um cruzamento de dados. Imagine que uma empresa que fatura 100 mil financeiramente, né, ou seja, movimentou na conta 100 mil reais de entrada de dinheiro e emite 50 mil de nota. A Receita vai verificar a declaração enviada, 50 mil de notas emitidas, porém uma movimentação financeira de 100 mil. O que isso significa? Significa que a empresa deixou de emitir 50 mil de nota, causando uma sonegação tributária. A partir de 2026 é onde o fisco vai checar essas informações através das declarações enviadas, podendo gerar auto de infração caso não exista coerência entre a movimentação financeira e a declaração do imposto de renda da pessoa física. Seu processo fiscal precisa sair do modo apaga incêndio e ir para o modo padronizado e digital. Dessa forma, a regularidade e a consistência das empresas com relação às suas movimentações, elas serão mais transparentes e o fisco com certeza vai cruzar os dados e não vão encontrar nenhum problema. Salvo as empresas que não farão esse processo, né? E eu oriento para que façam. Vou passar para vocês agora um passo a passo para redesenhar os processos. Então, o primeiro passo é mapear o que existe hoje. Liste o caminho das informações, venda, emissão de nota, lançamentos, apuração, identifique gargalos, onde mais erra, onde mais atrasa. Nesse caso, é importante ter um RP de emissão de notas, porque através do RP é muito mais simples analisar e observar a venda junto com a emissão de nota, se faltou alguma emissão, se tem algum lançamento que precisa ser ajustado, e dessa forma o compliance fiscal e financeiro fica ok. Passo 2, padronizar o fluxo fiscal. Cria um fluxo simples dentro do processo da sua empresa, né? Quem é o responsável pela emissão de nota? Quem confere os dados fiscais? Quem lança no sistema? Quem revisa antes de fechar o imposto? Isso é um padrão, um exemplo de fluxo mensal, fiscal, diário, que as empresas têm que adotar, né? Eu estou dando um exemplo com relação à emissão de nota, mas existem outros fluxos que precisam ser implantados com relação a financeiro, né, com relação a contas a receber, contas a pagar, enfim. Todo o processo da empresa que é o reflexo da sua operação. Então, o reflexo da sua operação é o fim dos dados que podem ser enviados para o fisco. Passo 3. É muito importante que as empresas entendam a importância de ter um ERP, né? O ERP é uma ferramenta, né? Pode ser feito manual? Pode. Pode ser feito por planilha? Pode. O que normalmente eu entendo é que quando você utiliza um RP, você otimiza tempo. Hoje o tempo é uma riqueza que não se recupera mais. Então, imagine que as empresas hoje usam planilhas, fazem notas fiscais manuais. Olha o tempo que isso toma, né? Então, eu sempre oriento que contrate um RP. Né? Contrate um RP para quê? Para fazer a emissão de nota, para que seja feita a conciliação bancária, para que seja feito um fluxo de caixa. As empresas vão precisar do fluxo de caixa. Poucas empresas utilizam essa ferramenta como uma ferramenta de gestão. E é uma ferramenta de gestão muito importante no dia a dia das empresas, até mesmo para a própria sobrevivência delas. Passo 4. Ajustar processos para créditos. Destacar no processo onde é gerado o crédito. É importante entender todo esse processo porque venda, gerador de imposto. Créditos, gerador de crédito para diminuir o imposto. Então, é importante ter essa gestão bem organizada nas questões das compras, insumos, serviços, ou seja, todos os tipos de aquisição. Por quê? Porque isso garante que tudo vai gerar crédito, diminuindo o teu imposto quando você vai fazer a apuração. Então, o que é importante? Que a empresa monte um processo onde na rotina já seja obrigatório qualquer compra, qualquer contratação de qualquer serviço que tenha nota fiscal, né? Eu digo isso por quê? Porque isso vai balizar o mercado e todo mundo vai ser obrigado a emitir nota. E vai ser um negócio muito interessante. Por quê? Porque vai diminuir a sonegação, né? Eu acho que
É importante a gente ter essa consciência, porque a sonegação é um sistema que traz um efeito negativo, né. Aqui eu não estou falando se o governo ele faz certo com a arrecadação, enfim, né, só uma questão sistêmica, né. Eu sempre dou o exemplo de um condomínio, né, um condomínio residencial que tem 100 apartamentos, se 20 são inadimplentes, quem paga os 20? Né, os 80. É re-rateado todo o valor para quê? Para que seja suprida a despesa. Então, eu entendo que o Brasil está passando por uma mudança sistêmica de maturidade tributária para que no futuro, nossos filhos, não diria os filhos, mas talvez os netos, tenham uma realidade diferente da nossa. Passo 5: criar rotinas de conferência. É muito importante as rotinas de conferência para que o empresário entenda e consiga ter essa visão de que toda operação está sendo feita de forma correta, para não gerar riscos de autuação, né? Então, os controles, as conferências são fundamentais para que valide todo esse processo e seja uma gestão mais transparente e controlada. Processo fiscal não é o papel do contador sozinho, né? Muita gente acha que o contador sozinho ele resolve todos os problemas. Não. É da empresa inteira. Tem a parte do empresário, a parte do contador, claro, que é onde nós assessoramos as empresas para que não tenham problema. E se você redesenhar agora, né, a transição para o IBS-CBS, vai ser muito mais tranquilo. No próximo vídeo, vou falar sobre as obrigações acessórias em 2026 e 2027 e o que você precisa ficar de olho.